segundo capítulo desta parte do nosso curso, que trata da questão do método, do escopo e do método da economia política, segundo clássicos e neoclássicos. Nós tivemos um primeiro capítulo com Stuart Mill, que é um bom representante daquilo que era considerado a definição de economia política, o seu objeto e o método que ela deveria adotar. Agora, este segundo capítulo é extremamente importante porque é o capítulo de transição para a escola neoclássica e é um capítulo muito conflituoso também, que vai tratar de um conflito entre a escola clássica e a chamada escola histórica, também chamada de escola histórica alemã, porque sua origem foi na Alemanha. Então, esse é um capítulo bastante importante. Dizem que a gente não pode raciocinar com C na história. A gente não pode dizer, se isso não tivesse ocorrido. Mas, como ninguém nos impede a nossa cabeça de funcionar livremente, a gente pode raciocinar contrafactualmente, imaginando o seguinte: se o desfecho deste conflito tivesse sido diferente, ou pudesse ter sido diferente, o que a gente estaria aprendendo aqui num curso de economia talvez fosse uma coisa muito diferente do que, enfim, os rumos que a coisa tomou, né, e que a história do pensamento econômico, a definição de método se encaminhou muito mais para a definição clássica e posteriormente neoclássica, apesar da oposição que a escola histórica fez a isso. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai tratar hoje. Isso aí eu tirei de uma capa de um audiocassete. Vocês nem devem saber mais o que é isso. Eu também eu comprei, depois demorou muito para chegar pelo correio e acabo que quando chegou não tinha mais como ouvir. Nunca ouvi, ficou lá, mas eu aproveitei pelo menos a capa, né? Sobre a escola histórica alemã. Bom, então o que a gente vai fazer para apresentar, primeiro, o ponto de vista da escola histórica alemã? Primeiro, essa síntese aqui vocês vão encontrar no texto que vocês vão fazer, sobre o qual vocês vão fazer esse seminário sexta-feira, né? Que é o texto do Neville Keynes, que é um texto já de contemporização. Não existe, eu pelo menos não conheço em inglês ou em português, um texto que caracterize bem a escola histórica. Então, o que a gente usa como substituto é esse texto do Neville Keynes, em que ele confronta a escola histórica com a escola clássica. E é mais ou menos isso que ele diz a respeito de cada uma, né? Então, vamos passar muito rapidamente, porque isso vocês vão ter na discussão do seminário. Para a escola clássica, economia é ciência positiva, abstrata e dedutiva. O método é a priori, a construção teórica se assenta sobre princípios a priori, autoevidentes, como racionalidade econômica. A teoria é uma construção lógica, da qual é possível deduzir leis que podem ser aplicadas. É possível isolar o fenômeno da riqueza, então lembrem de Stuart Mill, é possível tratar isoladamente da questão da busca de riqueza. A comparação com os fatos ela é importante, mas ela é um momento posterior e não é possível fazer experimentos. Então, essa breve caracterização. Em contraste, a escola histórica, para a escola histórica, a economia é uma ciência ética, realista e indutiva. O método da economia política é indutivo, histórico e interdisciplinar. Não existe aquela distinção que Mill faz entre economia social e economia política. Economia política é economia social. Essa ciência é incapaz de formular leis gerais e abstratas, todas as leis são específicas a determinados momentos da história, estágios da história. Existe um forte compromisso com a ética, não é possível separar o que é do que deve ser. A meta e o valor da economia é o desenvolvimento econômico, então os itens 3 e 4 estão bastante relacionados. Esse compromisso com a ética está associado a um compromisso com a ideia de desenvolvimento. E nesse desenvolvimento o Estado é que deve atuar como condutor dos negócios. Portanto, vocês veem que não há nada uma perspectiva liberal, como é, por exemplo, a dos ingleses.
E há outras coisinhas que a gente pode acrescentar. A noção de homem econômico não é endossada pela escola histórica. A motivação humana é plural, afetada por moralidade, pelas leis, pelos costumes. E também ligado ao ponto 2, a teoria, eles abraçam uma teoria dos estágios do desenvolvimento, né? Então, a noção é de que a civilização caminha por determinados estágios ou determinadas etapas. E uma coisa interessante que não está no texto é que no início dessa discussão, essa discussão se deu inicialmente em alemão. A polêmica dividiu, o conflito inicialmente colocou dois grupos em confronto, um dos historiadores da escola histórica alemã e outro dos austríacos. Austríacos que eram defensores do método dos clássicos, né? Então, eles ficaram em confronto e a gente vai ver aqui algumas citações desse confronto. Isso foi conhecido na literatura como alguma coisa, minha pronúncia deve estar errada, Methodenstreit, que seria exatamente o conflito, a rixa de métodos, tá? O debate de métodos, alguma coisa assim. A primeira parte desse debate, que a gente tomou conhecimento muito depois, porque foi feita em alemão e naquela época os ingleses eram capazes de entender alemão, até hoje muitos são. Outras línguas que não sejam a sua própria não é o forte dos ingleses e dos britânicos em geral. Então, essa polêmica que foi em alemão ficou desapercebida durante muito tempo na academia inglesa. Depois é que começou a haver influência da escola histórica sobre professores ingleses, por exemplo, sobre um professor, sobre o qual eu vou falar depois, que era colega do Neville Keynes em Cambridge. Então, aí começou a incomodar mais, porque já era inglês. Poucos, pessoal daquela época, a discussão em alemão não chegava a eles. Bom, Schumpeter também tem uma definição aí das características da escola histórica também, apenas para registrar, porque depois a gente vai ver isso com mais detalhes no próprio seminário. Primeira questão, crença na unidade da vida social. Quer dizer, não era possível separar, por exemplo, a vida social da vida econômica. Os aspectos econômicos não eram separados, isoláveis. Preocupação com o desenvolvimento, né? Então, isso era um problema para a nação alemã, e a gente vai ver melhor sobre isso depois. Essa nação, essa sociedade era vista de uma forma orgânica e aquilo que se chama holística. Já foi dito isso, ênfase na pluralidade das motivações humanas, interesse em relações históricas, concretas, em contraposição à natureza geral dos eventos. Isso, ligado à relatividade histórica, significa que a escola histórica não pretendia fazer uma generalização ou construir uma teoria num alto nível de abstração, de tal forma a abarcar todas as condições históricas que eram muito variáveis. Quando eu falar, vocês vão ver que muitas vezes eu vou falar os alemães, né? Já de antemão pedindo desculpas, é uma imprecisão, na verdade é a escola histórica. Essa escola histórica, na sua origem, é alemã. Então, eu não quero dar a impressão que é uma briga, é uma guerra Alemanha versus Grã-Bretanha ou coisas desse tipo. Tá? Mas é escola histórica versus escola clássica. Tá? Bom, é interessante que essa escola histórica ela teve influência, por exemplo, na América Latina, no começo, na primeira metade do século XX. Quando a gente pega o Raul Prebisch, por exemplo, a gente vê que ele faz alguma referência a esse pessoal da escola histórica. E outra coisa curiosa também, uma vez eu peguei um livro aqui na biblioteca, em espanhol, o livro nunca tinha sido aberto. Eu não sei se vocês já viram isso, que vocês são muito jovens, mas livros que tem a parte que você precisa abrir com uma faca ou qualquer, a parte de cima, é grudada assim, a parte de cima. A maioria nunca viu. Eu não sei por que eles faziam isso, mas devia ter alguma... tecnicamente, devia ser
útil de alguma forma. Frequentemente os livros tinham isso. Então, quando você abria o livro pela primeira vez, você tinha que passar a faca ali para... Tinha facas próprias para isso, para poder ler. Esse livro era de 1920, sei lá, e ainda estava assim. Eu fui consultá-lo em 1970. E era interessante porque era um livro em espanhol, editado, enfim, que circulou aí na América Latina e trazia coisas da escola histórica. América Latina, particularmente a Argentina, o que me levou a pensar que exatamente que nos anos 40, vamos dizer assim, na Argentina, o tipo de... Na escola lá de Buenos Aires, que é a mais famosa, Faculdade de Economia da Universidade de Buenos Aires, se ensinavam coisas, eram ensinadas coisas da escola histórica. E depois eu tenho outras razões para achar isso, por exemplo. Um dos precursores da escola histórica foi Liszt, que era defensor do protecionismo à indústria nascente. A gente vai voltar um pouco, falar um pouquinho mais. Que teve influência, portanto, na caracterização da CEPAL. Bom, então era isso daí, muito sinteticamente. Agora também, mais sinteticamente ainda, na minha formação aí como socióloga, eu sempre fico pensando o seguinte: não é que as histórias sejam determinadas pelo contexto, né? Elas não são determinadas pelo contexto. As ideias podem surgir mais ou menos livremente, só que eu acho que elas se viabilizam no sentido de serem difundidas, de ganharem aceitação. Isso depende muito do fato de elas serem adequadas ao contexto em que se está vivendo, né? Então, nesse caso específico, acho que, quer dizer, a história da Alemanha nos ajuda um pouco a entender por que uma corrente se constituiu com essas características, naquele ambiente social, histórico, econômico, etc. Então, tem aí uma vasta história, desde do Sacro Império Romano-Germânico, que talvez vocês conheçam melhor do que eu. Depois temos as guerras napoleônicas, etc. e tal, 1814, 1815, Tratado de Viena, né? Os poderes lá europeus se reuniram para resolver um problema das nações ali que estavam envolvidas naquela guerra sem fim. Sendo que a Alemanha, particularmente, também tinha sido muito afetada pela Guerra dos 30 anos, né, que dividiu católicos e protestantes. Então, na Alemanha, sempre o problema de unidade nacional se colocou como uma coisa muito forte, né? Então, era preciso encontrar aquilo que desse identidade àquele território ali, que desse identidade ao povo daquele território. Então, em 1815, foi constituída a Confederação Germânica, que era formada por uma série de estados, principalmente principados, principalmente monárquicos, porque ali também, no Tratado de Viena, o que se pretendeu foi o fortalecimento do poder monárquico, né, diante das ameaças aí de revolução. E a Prússia e a Áustria tinham posição de destaque nesse conjunto aí de principados da Confederação Germânica. Metternich, que era o chanceler da Áustria, teve um grande papel na formação dessa confederação. Então, constituir uma nação era importante naquele momento para a Alemanha, e havia também as condições da Alemanha eram mais ou menos as seguintes na época: 80% da população era rural, e o poder dos proprietários de terra, dos grandes latifundiários, dos chamados portugueses, Junkers, era muito forte. Então, a situação no interior do território era uma situação quase feudal, no sentido que esses grandes proprietários colocavam barreiras à circulação de mercadorias, né? E a Alemanha não tinha ainda, neste momento, portanto, muito depois da Grã-Bretanha ou da França, realizado sua Revolução Liberal. Então, o que existia em matéria de doutrina econômica no momento era o chamado cameralismo,
que era uma variante alemã do mercantilismo. E na origem dessa palavra, justamente tem a ideia de Kammer. Que era o tesouro real. Então, havia uma preocupação de aumentar o poderio da nação, constituir a nação, tornando o monarca, o seu dirigente, poderoso e rico. Nesse sentido, acumular tesouro. Então, isso era o cameralismo foi, naquele momento, uma resposta a essa ânsia de promover o crescimento econômico da Alemanha, que havia sido devastada pela Guerra dos 30 anos. Bom, 1848 foi um ano muito importante na Europa. E vocês já ouviram falar sobre ele, foi as várias revoluções liberais, né, chamada Primavera dos Povos, em vários lugares da Europa, inclusive na Alemanha, na Áustria, hoje em dia o que seria a Tcheco, na Itália, etc. E essa revolução, então, bastante afinada com a ideia de uma revolução liberal, uma revolução burguesa, né? No caso específico da Alemanha, nessa revolução, o operariado que estava ainda em formação, ou que mal tinha começado a se constituir como categoria social, começou a questionar esse poderio dos Junkers aí, e negociou, de alguma forma, foi negociada uma solução que não foi a solução, uma ascensão tão clara ao poder dessa camada burguesa, mas foi alguma coisa que conseguiu ser negociado. As condições de trabalho dos operários eram muito precárias mesmo. Para vocês terem uma ideia, uma das greves mais famosas naquela época foi a greve dos tecelões da Silésia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, já? Que era uma região aí desse território. E o que eles estavam reivindicando era uma jornada diária de trabalho de 15 horas. Essa era a reivindicação dele. Então, eram condições precárias, tudo aquilo que a gente sabe sobre os primórdios da Revolução Industrial estavam nesse sentido. Bom, continuando um pouco aí, em 1866, bom, aí teve uma guerra aí entre Áustria e Prússia, que foi vencida pela Prússia, e aí essa confederação germânica foi desfeita e se estabeleceu a Confederação da Alemanha do Norte, né, de que a Áustria foi excluída. Bom, segue-se um momento de grande prosperidade econômica na Alemanha, né? A Revolução Industrial, que já vinha acontecendo há mais tempo, tem um impulso muito forte naquele momento e um papel destacado por todos os historiadores é o papel do estado de bem-estar social, é o papel de Otto von Bismarck, que em 62 foi indicado primeiro-ministro da Prússia e até 88 foi chanceler do Império Germânico. Isso é uma coisa interessante também. Então, teve uma série de reformas, né, para começar por uma reforma do próprio Estado, uma reforma administrativa, estabeleceu-se uma moeda comum, o Banco Central, né, foi instituído um Banco Central, é o mais antigo do mundo, até hoje essa fortaleza que a gente vê registrado no jornal todo dia. Criou-se código de comercial e civil, foi estabelecida uma previdência social para os desamparados, para as viúvas, para as crianças, enfim, para todos os órfãos, né? Então, houve uma série de medidas, isso daí é interessante, eu também não sabia dessa história, foi um aluno meu que foi fazer uma pesquisa sobre a escola histórica, escreveu uma monografia e que foi fundo nessa questão do estado de bem-estar na Alemanha neste momento. E os pessoal da escola histórica, os integrantes da escola histórica, se juntaram
a esse esforço de constituição de um estado de bem-estar, porque eles consideravam que a economia política não devia ser só ficar assim, teorizando na academia, longe da prática. Ao contrário, os economistas tinham que se engajar nessa prática para promover o desenvolvimento, promover as reformas necessárias para a constituição desse estado de bem-estar. Então, essa é uma coisa curiosa, também típica dessa escola histórica. E é engraçado, é interessante registrar também que existe um periódico na nossa biblioteca, existe um periódico que a nossa biblioteca tem, e é bastante antigo. Vocês talvez já tenham ouvido falar, o Quarterly Journal of Economics. Já? Até hoje é um periódico importante. Esse Quarterly Journal, nós temos aqui números do século XIX ainda, 1890 e poucos, ainda já tem números aqui. E um desses artigos que a gente encontrou lá é sobre a escola histórica. Então, escrito em inglês, né? Então é bem interessante, assim, é um periódico bem antigo, dá para ver coisas curiosas como se pensava a economia naquela época. Bom, esse bem pouco de história, queria destacar essa ideia, a ideia de que o problema grande era a unidade, o problema grande era promover a revolução liberal, como outros países da Europa já haviam feito anteriormente, e promover o desenvolvimento industrial, né? Então, criar as condições propícias para isso. É nesse contexto que surge a escola histórica. Aqui só um mapa da Confederação Germânica. Isso em 48, o mapa é mais ou menos parecido com 1815, depois, em 66, muda de novo. Então, até aqui um pouco de história. Um pouco também das influências sobre a escola histórica no campo da literatura e da filosofia em geral. Primeiro, no campo da filosofia. Então, a gente tem na Alemanha, no século XIX, como vocês sabem, o desenvolvimento da filosofia idealista, do idealismo, né? E Kant e Hegel foram as figuras centrais nesse desenvolvimento. Nesse tipo de concepção, né, havia muita preocupação com a criação de uma unificação nacional, mais uma vez, com o triunfo da razão, e essa razão condutora da história era encarnada no Estado moderno. O Estado moderno ia exercer esse papel, e exercer o papel de traduzir, ou enfim, dar vida a um espírito chamado espírito do povo, né? Na sua deformação no século XX, isso vira nazismo, né? Mas naquele momento era apenas a preocupação de constituir uma unidade, descobrir, dar expressão, né, aquilo que se chama de caráter nacional, né? Havia preocupação de saber qual é o caráter nacional do nosso povo alemão, do povo germânico, né? É interessante que esses estudos de caráter nacional também se espalharam pelo mundo, né? E também no Brasil, um pouquinho depois, houve essa preocupação de identificar qual é o caráter nacional. Existe uma identidade, o povo brasileiro tem uma identidade própria que é distinta de outros povos, né? Quem representa essa identidade? É o Macunaíma? É quem, né? É uma discussão contemporânea disso, a gente encontra muito interessante num livro do Roberto da Mata, talvez você já tenha ouvido falar, que se chama Carnavais, Malandros e Heróis, ou Carnavais, Malandros e Heróis, em que ele fala dos heróis nacionais. Macunaíma é um deles, e faz uma série de considerações sobre a questão da identidade nacional.